Saúdo a amada igreja com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz em estar aqui essa manhã com as irmãs e muito feliz também pelo tema escolhido para essa festividade, avivamento. O tema base da nossa festa, o texto se encontra em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quero começar dizendo que quem está prometendo não é um homem, quem está prometendo não é um concílio de pastores, quem está prometendo não é o ministério, quem está prometendo que se for buscado será achado, é aquele que vela sobre a sua palavra para cumprir, é aquele que não mente, é aquele que não pede conselho, é aquele que é grande, é aquele que é o Senhor de toda a terra, é aquele, queridos, que não é homem para que minta, é Ele que está prometendo. Avivamento é quando o homem busca a Deus e o encontra. Avivamento não é sede de bênçãos, avivamento é sede de Deus. Tem muita gente confundindo muita coisa com avivamento. Às vezes nós imaginamos, quando nós pensamos em avivamento, vem logo à nossa mente um grupo de irmãos cheios do Espírito, falando em línguas. Sempre quando alguém fala em avivamento, nós pensamos no aglomerado de pessoas falando, cantando, fazendo muito barulho. E às vezes nós nos esquecemos que a essência do avivamento, queridos, não é essa. Então qual é a essência do avivamento? Vamos fazer uma rápida meditação na nossa introdução na carta à igreja em Éfeso. Está em Apocalipse 2:2-5. O Senhor está dizendo dessa maneira: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Essa igreja teve um início glorioso. Nós temos uma igreja aqui de crentes espirituais, de crentes trabalhadores, de crentes que eram incansáveis no serviço do Senhor. Mas em algum momento a essência foi comprometida. O trabalho continuava. Todas as atividades eram as mesmas, mas faltava avivamento nessa igreja. Essa igreja tinha muito trabalho, mas tinha pouco amor. Tinha muita atividade humana, mas estava faltando a ação do Espírito Santo. Então foi preciso que viesse a palavra do Senhor para falar com essa igreja e dizer a ela: conheço tua sinceridade, porém, lembra-te, pois, do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta. Deus está muito preocupado conosco, queridos. A igreja brasileira tem passado por uma crise sem precedentes na história. Nós estamos passando por uma crise de valores. Nós estamos passando por uma crise de identidade. Existe um abismo muito grande entre o que nós estamos pregando em nossos púlpitos, entre o que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Nós estamos enfrentando uma crise, há uma diferença muito grande entre o que nós falamos e o que nós praticamos. A igreja brasileira está com muito discurso, mas está com pouca vida. A igreja brasileira está com muita influência política, mas nós estamos perdendo a nossa influência espiritual. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Nós precisamos parar de procurar o último produto no mercado da fé. O Evangelho é simples. Não precisamos mudar o Evangelho. Não precisamos enfeitar o Evangelho. Nós não precisamos trazer novidades para o Evangelho. O Evangelho é simples, é Jesus Cristo morto, ressuscitado e glorificado para que nós tivéssemos uma vida santa. Isso é o Evangelho e não há necessidade de outra coisa. A igreja brasileira precisa de um avivamento. Irmãos, sabe qual é o maior inimigo da igreja? O maior inimigo da igreja não é o diabo. O diabo não pode acabar conosco. O diabo não pode apagar o nosso nome do livro da vida. O diabo não pode destruir a nossa vida espiritual. O diabo não pode nos matar, não pode nos enfraquecer. O diabo não pode acabar com a igreja. Sabe qual é o maior inimigo da igreja? O maior inimigo da igreja é o pecado. É o pecado que enfraquece as nossas bases. É o pecado que abala as nossas estruturas. É o pecado que apaga o nosso nome do livro da vida. É o pecado que nos tira da presença de Deus. Se o mundo for contra nós,
Se o diabo for contra nós, se os políticos forem contra nós, se a sociedade for contra nós, mas se Deus for por nós, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas se Deus não for por nós, não adianta termos organização, termos dinheiro, termos apoio, não adianta termos estrutura, não adianta termos nada. Se Deus não for por nós, nós fracassaremos. Queridos, precisamos de um avivamento. Nós temos visto crentes envolvidos em escândalos. Temos visto os bastidores corrompidos, temos visto pregadores mentirosos, temos visto, infelizmente, o adultério entrando no seio da igreja, o roubo entrando no seio da igreja, a mentira tentando roubar de nós aquilo que foi comprado no Calvário, que é a nossa santidade. A igreja brasileira precisa de um avivamento. Nós somos como um mar que tem quilômetros de extensão, mas apenas 5 centímetros de profundidade, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Precisamos voltar ao primeiro amor, nos lembrar de onde nós estamos caindo e voltar aos caminhos da simplicidade do Evangelho. Precisamos de um Evangelho puro e simples para podermos receber o avivamento. Quando é que o avivamento é necessário, queridos? É quando nós temos mais prazer em ler as revistas semanais do que em ler a palavra de Deus. Quando é que o avivamento é necessário? É quando nós temos mais prazer em assistir televisão do que em orar e estar na presença do Senhor. Quando é que o avivamento é necessário? É quando não vemos a igreja para assistir o último capítulo da novela. Quando é que o avivamento é necessário? É quando nós temos vergonha de falar de Jesus nos meios aonde nós estamos frequentando. É quando nós não defendemos a nossa fé. Quando é que o evangelho é necessário? É quando nós pecamos e não nos entristecemos mais pelo pecado que cometemos. Quando é que o avivamento é necessário? É quando começamos a dar outros nomes para o pecado. Nós dizemos assim: eu sou apenas um pouco exagerada. Não, você é mentirosa. É quando dizemos assim: ah não, eu sou apenas um pouco descontrolada. Não, irmã, não existe. Não adianta mudarmos a nomenclatura. Pecado é pecado, pecado é pecado, adultério é adultério, roubo é roubo, mentira é mentira, ganância é ganância, inveja é inveja, orgulho é orgulho. E esses pecados nos tirarão do céu e nos levarão ao inferno se nós não nos arrependermos. E não adianta termos frequência a culto, não adianta, nós podemos não perder um culto em 30 anos, se nosso coração não for puro, não ouviremos o som da última trombeta, não somos candidatos ao reino. Avivamento é quando o dinheiro e os bens são mais importantes que a comunhão. Avivamento nós precisamos de um avivamento quando os dinheiros e os bens são mais importantes que a nossa comunhão. Precisamos de avivamento quando negociamos a nossa fé. Precisamos de avivamento quando programas de TV imorais e sites impróprios não incomodam o nosso coração. Precisamos de avivamento quando nos parecemos com o mundo, na nossa maneira de ser, nos nossos negócios, no nosso comportamento. Precisamos de avivamento, queridos, quando o mundo olha para nós e não nos teme, não nos reconhece como sendo um povo santo, como sendo um povo diferente, como sendo um povo que está caminhando para o céu. O povo precisa olhar para nós, o mundo precisa olhar para nós e dizer: esta mulher é diferente, a palavra dela é diferente, o linguajar dela é diferente, o jeito como ela senta é diferente, a maneira como ela se trata é diferente, a maneira como ela negocia é diferente, a maneira como ela trata o marido é diferente, a maneira como ela trata os filhos é diferente, a maneira como ela era é diferente. O mundo precisa olhar para nós e nos ver, sabe como? Nos ver como estrangeiros nessa terra. Nós não somos daqui, nós temos que nos parecer com o povo de nosso país, e o nosso país é o país celestial para onde nós estamos indo. Nós precisamos de um avivamento quando nós somos desonestos, irmãos.
Quando nós compramos e não pagamos, quando nós prometemos e não cumprimos, nós precisamos de um avivamento. Quando nós não amamos a obra missionária, há alguma coisa muito errada conosco, precisamos de um avivamento. Quando nós não temos misericórdia daquele que está sofrendo, precisamos de um avivamento. Quando nós dizemos assim, eu não estou nem aí para o que o outro está passando, precisamos de um avivamento, queridos. Quando nós nos distanciamos do Calvário, nós precisamos de um avivamento. Agora, por quê, queridos? Por que nós precisamos de um avivamento? Olhe, nós estamos vivendo dias escuros, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias, queridos, pavorosos. Ainda faltam 16.750 povos para alcançar para o Senhor Jesus. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas estão indo para o inferno. Nós precisamos de um avivamento, porque o mundo está perecendo. Nós precisamos de um avivamento, queridos, porque ainda faltam 4.040 línguas que não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido. Precisamos de um avivamento, porque não oramos pelos povos, porque não oramos por missões. Precisamos de um avivamento, porque não ofertamos mais para a obra missionária. Precisamos de um avivamento, porque passamos do lado do mendigo, da prostituta e viramos a cara para o outro lado, achando que não é problema nosso. Sabe quanto vale a alma do mendigo que está na calçada na frente do templo? Vale mais que o mundo inteiro, vale mais que o mundo inteiro. Vale o sangue, vale o sangue, vale o sangue do nosso Cristo derramado no Calvário. Precisamos de um avivamento, porque nós não amamos mais o que Ele ama, porque as nossas prioridades estão erradas. Precisamos de um avivamento, porque não nos parecemos com Cristo. Precisamos de um avivamento, porque o nosso coração está cheio de tantas coisas que desagradam ao Espírito Santo. Precisamos de um avivamento, queridos. Jesus está voltando. E Ele está voltando para buscar uma igreja santa, incorruptível, sem mácula. Ele está voltando para buscar uma igreja que tem compromisso com Ele, com a causa do reino. Ele está voltando para buscar uma igreja diferente, uma igreja que está comprometida com aquilo que Ele está comprometido. E como virá este avivamento? O avivamento virá, primeiro, virá como uma busca, virá como resultado de uma busca intensa por Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É assim que verá o avivamento. A igreja que não ora, ela parece um salão de festa. Ela depende do último mercado, do último produto no mercado da fé. A igreja que não ora precisa de festa, precisa de movimento, precisa de pregador, precisa de cantor de fora, precisa trazer alguém de longe, porque senão os seus bancos não enchem mais. A igreja que não ora é uma igreja militante, mas não é uma igreja que está curvada aos pés de Cristo no Calvário. Não há avivamento sem oração. Só há renovação espiritual quando nós buscarmos a face do Cordeiro. Olha, vou dizer uma coisa a vocês: os grandes avivalistas da história, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Moody, esses homens que mudaram a história, eles tinham duas coisas em comum. Eles eram homens que amavam a oração, e eram homens que odiavam o pecado com todas as forças de seu coração. O avivamento virá para nós quando nós voltarmos a buscar a face de Deus dia e noite por um avivamento. E quando passarmos a odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama, é quando nossos sentimentos se parecerem com os sentimentos de Cristo. Avivamento virá também pelo conhecimento da palavra de Deus. Primeiro, ele virá quando nós buscarmos
a sua face pela oração e pelo jejum. Segundo, ele virá quando nós buscarmos a sua face, conhecendo a sua palavra. Queridos, nós precisamos de profundidade espiritual. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la, porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós seremos enganados. Nós não teremos firmeza espiritual. Precisamos ler a Bíblia, precisamos ler a Bíblia inteira, precisamos lê-la toda, precisamos terminar de ler e começar outra vez. Precisamos estudar a palavra de Deus, para que ela seja o nosso alicerce. Quando nós conhecemos a Deus através da sua palavra, o diabo não tem argumentos para nos tirar do caminho, porque quando ele fala de lá, você responde daqui, respaldado nas Escrituras. Nenhum sectário te leva, nenhum demônio te leva, você está respaldado na palavra. Nós só temos estabilidade espiritual quando nós estamos respaldados na palavra de Deus. Quando nós não ficamos só ouvindo, irmãos, nós precisamos conhecê-la, conhecer. Sem Bíblia não existe avivamento. Sem leitura da palavra e sem conhecimento de Deus, não há avivamento. Sabe o terceiro ponto pelo qual o avivamento virá? Primeiro, pela oração. Segundo, pela leitura da palavra. Terceiro, pela busca da santidade. Queridas, amadas irmãs reunidas nesta manhã, o meu coração não tem um pingo de orgulho nem de prepotência enquanto eu estou dizendo isso a vocês. Eu me coloco junto no mesmo barco, porque também sou devedora. Eu estou nessa mesma guerra, a guerra pela santidade diária, a guerra pelo evangelho verdadeiro, a guerra pela crucificação da carne, a guerra pela honra ao nome de Jesus, a guerra pelo testemunho. Desde que levanto de manhã até o momento que vou dormir à noite, eu preciso entender que Ele está ali, e que é aquele que é 3 vezes santo, está olhando para mim, e que eu preciso ser santa. Eu tenho 20 anos de serviço missionário transcultural. Se eu não for santa, eu vou para o inferno. Eu nasci no Evangelho. Se eu não for santa, eu vou para o inferno. Eu prego no Brasil. Se eu não for santa, eu vou para o inferno. Para Deus não adianta nada disso sem santidade. Deus não está interessado em serviço sem santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santos, precisamos ser santos para que o avivamento venha. Precisamos purificar o nosso coração para que o avivamento venha. Não pode haver orgulho, inveja, mentira. Não pode haver adultério, arrogância. Não pode haver no nosso coração cantinhos obscuros aonde o nosso Cristo não possa ir. Não podemos ter um reservatório secreto para pensamentos impuros. Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, nós seremos julgados pelas nossas palavras, nós seremos julgados pelas nossas ações, nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Nós precisamos buscar a santidade para termos utilidade para o Cordeiro e para podermos ser úteis à sua obra aqui na terra. Santidade, queridos. Precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Lembre-se aí, vá se lembrando. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo está aqui nessa manhã. Está aqui nessa manhã para nos trazer avivamento. Irmãos, vale a pena buscá-lo, porque quando ele chega, ele muda tudo.
Vale a pena buscar o avivamento, porque quando o avivamento chega, tudo se torna diferente. Vale a pena buscar o avivamento, porque quando o avivamento chega, o nosso entusiasmo é renovado. Nós temos maior compromisso com a obra de Deus e com o Deus da obra. Quando o avivamento chega, há um grande número de conversões. Pessoas começam a chegar em todas as reuniões, caído prostradas aos pés da cruz de Cristo Jesus. Quando o avivamento chega, a comunhão, a perdão, a unidade, porque a divisão é obra da carne. Então, se o avivamento chegou, não há mais divisão. Nós estamos todas unidas pelo bem do reino, pelo crescimento da obra. Quando o avivamento chega, a liberalidade é em ofertar ao Senhor. Nós queremos ser úteis ao reino. Nós ofertamos o nosso dinheiro, ofertamos o nosso tempo, ofertamos o nosso talento, sem precisar nos preocupar com nada. Nós só queremos agradar a Deus. Quando o avivamento chega, há desprezo pelo pecado. Nós passamos a abominar o que Ele abomina. Quando o avivamento chega, queridos, ninguém fica ocioso, todo mundo quer servir. E eu não estou falando de um serviço que é executado aqui em cima do púlpito. Esse serviço aqui todo mundo quer. Eu estou falando que quando o avivamento chega, você limpa o chão, você lava o banheiro, você limpa a janela, você faz tudo para agradar aquele que te chamou, que te comissionou, que derramou seu sangue por você e que vai buscar você para levá-lo ao céu. Quando o avivamento chega, você faz qualquer trabalho, você só não quer ficar parado. Você entrega literatura, você visita os doentes no hospital, você prega para a tua família, você prega para os teus vizinhos. Quando o avivamento chega, você faz alguma coisa, você não consegue ficar parado. O avivamento traz serviço. O avivamento traz, queridos, amor pela obra missionária. O avivamento traz profundo interesse pela causa do mestre. Irmãos, vou dizer uma coisa a vocês: não é fácil ser missionária nos dias de hoje. Não é fácil. Ali em Maracanã nós temos uma creche escola missionária que não recebe nenhuma ajuda pública e que recebe diariamente 100 crianças carentes da zona rural. Nós alimentamos todo dia 100 crianças carentes da zona rural, todos os dias. Essas crianças e suas famílias vêm a nós pedindo um remédio, pedindo um sapato, pedindo a sandália, pedindo a roupa, pedindo a cesta básica, pedindo uma saca de carvão, porque o nosso sistema político é corrupto e não atende às necessidades do povo. Então eles vêm a nós. Sabe por quê, queridos? Porque eles sabem, mesmo que não saibam verbalizar, eles sabem, tem que ter pão na casa do pão, e lá não sai ninguém de mãos vazias. Nós oramos todo dia: Senhor manda, Senhor manda, Senhor manda. Às vezes Deus tem que mandar alguém de muito longe, porque quem está perto não tem sensibilidade espiritual, não sabe colocar a mão no bolso e dizer assim: eu não estou lá, mas vou estar do seu lado nesse ministério, vou ajudar. As pessoas não querem mais. Vivemos num tempo em que todo mundo quer juntar para si, mas quando o avivamento chega, isso muda. Porque uma das coisas que aconteceram no passado, precedendo os grandes avivamentos, foi que quando o avivamento passou, quando o avivamento chegou, que ele passou, como resultado houve um grande interesse da igreja por ação social. Todos os grandes avivamentos do passado trouxeram construções de orfanatos, construções de creches, construções de casas de recuperação, casas de abrigo para as mulheres, porque o avivamento traz isso. Você para de olhar só para a sua necessidade e começa a olhar para a necessidade do outro. Quando há avivamento, diminui o consumo de drogas. Quando o avivamento chega, bares começam a fechar, motéis começam a fechar, prostíbulos começam a fechar. Quando o avivamento chega, queridos, o índice de criminalidade diminui, as pessoas voltam-se para Deus, o sol da justiça está brilhando, é impossível não olhar. Quando o avivamento chega, ele muda a história da cidade, ele muda a história do país, ele muda a história do lugar.
Quando o povo de Deus se dedica ao avivamento, coisas extraordinárias acontecem. Nós vamos voltar a ver Deus curando. Vamos voltar a ver Deus libertando. Vamos voltar a ver Deus batizando. Não aqui, um acolá, como nós temos visto, não. Vamos voltar a ouvir alguém dizer assim: olha, na nossa reunião de oração, 50 foram batizados com o Espírito Santo. Vamos voltar a ouvir alguém dizer no culto de ontem, 120 pessoas aceitaram a Jesus. O outro vai dizer na oração de meio-dia de segunda-feira, um paralítico andou e um cego viu. Vamos voltar a dizer: sabe o que aconteceu lá no meu bairro? Vamos precisar aumentar a igreja. Não cabe mais a quantidade de crentes, porque o avivamento chegou. Mas olha, irmãos, todos queremos os resultados, mas precisamos pagar o preço. Não existe avivamento sem dor. Não existe avivamento sem rasgar o coração. Não existe avivamento sem arrependimento pelo pecado. Não existe avivamento sem confissão de pecado. Não existe avivamento, queridos, sem que tenhamos convicção do pecado. Precisamos parar de nos olhar no espelho e superdimensionar o que temos de bom. E precisamos começar a olhar para aqueles cantinhos pútridos, fedorentos e imundos de nosso coração e rasgá-lo diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele precisa visitar. Ele precisa visitar. Ele precisa lavar com o seu sangue. Ele precisa restaurar. Ele precisa renovar. Você precisa abrir essa porta para que Ele entre. E nós temos a oportunidade nessa manhã de fazer isso. Abrir a porta para que Ele entre. Avivamento é confissão. Avivamento é restauração. Avivamento é rasgar o coração. Vamos tomar uma decisão hoje, igreja de Deus. Nós só temos duas escolhas. Olhem para mim. Ou a santidade total, ou o inferno. Nós só temos duas escolhas. Ou a santidade ou o inferno. Não existe uma terceira opção. Não existe um céu mais ou menos para crente mais ou menos. Não existe um inferno um pouco mais frio para aquele que ainda não é muito convertido, irmãos. É céu ou inferno, santidade ou pecado, bem ou mal, justiça ou injustiça, vida ou morte. Precisamos tomar uma decisão que nos leve de volta ao Calvário. Precisamos tomar uma decisão pela santidade. Talvez você me diga nessa manhã: irmã Kelly, eu não quero ir para o inferno, mas eu não fui regenerado ainda totalmente. Eu ainda sou uma mulher carnal. Eu ainda amo o mundo. Eu ainda quero usar a saia que a atriz global está usando na novela das 7. Eu ainda quero um cabelo igual a da mocinha da novela das 11. Talvez você me diga: irmã Kelly, eu não quero ir para o inferno, mas existe uma pessoa que eu não perdoo, que eu não consigo perdoar. Talvez você me diga: irmã Kelly, eu não quero ir para o inferno, mas eu sou uma pessoa geniosa. Quando eu fico com raiva, eu quebro tudo na minha casa. Talvez você diga: irmã Kelly, eu não quero ir para o inferno, mas o meu coração, ele tem ira, tem maldade, tem sentimentos que não se parecem com Cristo. E agora, o que eu posso fazer? Marcos 1,14 tem a resposta. Ei, crente, arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem solução no Calvário, tem solução na cruz, tem vitória na cruz, tem resposta na cruz, tem regeneração na cruz, tem perdão na cruz, tem novidade de vida na cruz. Se arrependa.
Não viva um evangelho qualquer, ele não levará você para o céu. Não aceite viver de qualquer maneira. O seu padrão é Cristo. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos fazer uma oração assim como estamos. E aquela que sentir o desejo no coração, eu tenho um pedido especial. O Espírito Santo que convence do pecado e do juízo está aqui nessa manhã. Está oferecendo novidade de vida. Com quem o Espírito Santo tocar, a quem o Espírito Santo tocar durante essa oração, durante esse clamor, levante do seu lugar e curve-se diante do altar do Senhor. A solução aqui, a libertação aqui, há correntes que serão quebradas aqui, há corações que serão arreganhados diante de Cristo aqui, há demônios que serão envergonhados aqui, há crentes que serão regenerados aqui, há crentes nessa manhã aqui, amados, que ainda não foram salvos, mas hoje há salvação aqui. Quem precisa de um novo nascimento em Cristo Jesus para receber o avivamento, vai levantar do seu lugar e vai vir aqui na frente, e nós vamos orar por você. Irmãos, isso é só para quem quer ir para o céu, isso é só para quem quer se parecer com Cristo, isso é só para quem quer viver em novidade de vida, isso é só para quem quer ter uma vida restaurada, isso é só para quem quer libertação completa, isso é só para quem vai dizer assim: Senhor, eu não quero mais ser assim, eu quero ser diferente. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo na minha maneira de viver. Eu quero ser santo na minha maneira de falar. Eu quero ser santo na minha maneira de resolver os meus negócios. Eu quero ser uma mãe santa. Eu quero ser uma esposa santa. Eu quero ser uma amiga santa. Eu quero ser uma dirigente santa. Eu quero ser uma comerciante santa. Eu quero ser uma mulher santa. Eu quero ser santa. Santa no meu coração, santa nos meus pensamentos, santa nas minhas intenções. Eu não quero ser carnal, eu não quero viver um evangelho qualquer. Eu não quero ter no meu coração cantinhos aonde Jesus não possa entrar. Eu não quero ter inveja da minha irmã que tem um sapato mais bonito. Eu não quero ter inveja da minha irmã que dirige um carro melhor. Eu não quero que minhas palavras sejam palavras que não correspondem à verdade dos fatos. Eu não quero ser uma semeadora de contendas. Eu não quero ser uma pessoa que envergonha o evangelho. Eu não quero que por minha causa haja tristeza no céu e haja alegria no inferno. Eu não quero ser uma crente qualquer. Eu quero ser uma crente daquela que vai para o céu. Eu quero ser uma crente daquela que tem seu nome escrito no livro da vida. Eu quero ser uma crente restaurada. Andará alaba, sundeca, churimica, andará a igreja que está nos bancos, fica de pé em nome de Jesus. Jesus não morreu em uma cruz para que você tivesse casa nova. Ele não morreu em uma cruz para que você tivesse o carro do ano. Ele não morreu em uma cruz para que você fosse um sucesso. Ele morreu em uma cruz para que você fosse santo. Deus
matou o seu filho para não matar você. Faça isso valer a pena. Deus matou o seu filho para não matar você, para que você hoje vivesse o evangelho pleno, vivesse uma vida diferente. Espírito Santo vai convencendo aí do pecado, da justiça e do juízo. Tu estás nesse lugar, Senhor. Vai convencendo, vai confessando aí. Confesse, confesse, confesse. Aquela pessoa com quem você brigou, aquela pessoa que você comprou e não pagou, aquela pessoa a quem você desrespeitou, aquela pessoa a quem você caluniou. Confesse, confesse o seu pecado. Diga para Jesus: Senhor, eu não quero ser carnal, eu quero ser diferente, eu quero ser santo. Eu estou ouvindo sons de correntes se quebrando. Eu estou ouvindo sons nessa manhã de ferrolhos se abrindo, da porta da prisão se abrindo, rangendo. O Senhor está libertando, o Senhor está renovando, o Senhor está curando, curando almas, curando corações, curando mentes. O Senhor está tocando, o Senhor está Ei, sente o toque do Espírito Santo. Isso é avivamento. Avivamento é confissão de pecado. Avivamento é tomada de decisão. Olhe por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Essa pode ser a sua última oportunidade de buscar a santidade. Jesus pode voltar hoje. Você pode morrer hoje. E se você não se arrepender, vai ao inferno. Derrama o teu coração. Aquele que perdoa está aqui. Aquele que perdoa está aqui. Aquele que perdoa está aqui. Aquele que fortalece está aqui. Aquele que restaura está aqui. Aquele que faz novas todas as coisas está aqui. Aquele que fortalece o que está fraco está aqui. Aquele que levanta o caído está aqui. Aquele que enche com o Espírito Santo está aqui. Aquele que dá dons espirituais está aqui. Aquele que pode qualquer coisa, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Receba o que o Senhor te entrega agora. Receba o perdão. Recebe a cura. Recebe a autoridade de Deus. Você não vai ser mais um crente fraco. Você não vai ser um crente sem autoridade. Você vai ser um crente avivado. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Clame